Olá, boa tarde, queridos irmãos, amigos. Estamos dando continuidade à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Campina Grande, que está tratando do tema espiritualidade cristã em tempos de crise. Eu queria, com base nesse tema, refletir um pouco com os irmãos sobre o Salmo 77, um salmo de Asaf que retrata a aflição de um crente em crise. Vamos fazer a leitura do salmo e vamos fazer então essa breve reflexão. Salmo 77, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Como o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te águas, ó Deus, águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra. O rimbombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Nesse texto a gente pode enxergar um homem em crise em sua vida particular, em crise com Deus, porque também não dizer isso. O salmista não descreve aqui o seu problema, qual era a sua dor, mas podemos imaginar que era algo que o estava fazendo sofrer profundamente. Asaf, a exemplo do que ele escreveu no Salmo 73, onde ele fica incomodado com a prosperidade dos ímpios, dos descrentes, enquanto que os crentes às vezes passam por muitas dificuldades, aqui nesse Salmo 77, ele enfrenta um conflito teológico semelhante. Nesse Salmo ele não está preocupado com a prosperidade dos ímpios, mas duvida da bondade e misericórdia do Senhor. Quem nunca se questionou acerca das coisas que o salmista coloca aqui? Quem nunca teve crises semelhantes? Creio que todos nós, ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa caminhada de fé, nós também tivemos crises parecidas. E como que nós devemos reagir, como que nós devemos nos portar diante dessas crises? O salmista nos dá uma luz, e esse salmo é muito interessante, então, para a gente refletir um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, é um salmo escrito por Asaf. E quem era Asaf? Asaf era um dos cantores levitas encarregados pelo rei Davi desde o retorno da Arca da Aliança e designado posteriormente como chefe
dos que celebrariam diante da arca quando retorna a Jerusalém. Asaf foi um músico importante da época de Davi. Foi nomeado um dos principais levitas, era o responsável pela música. Asaf escreveu alguns salmos, o Salmo 50 e os salmos que vai do Salmo 73 ao 83. Asaf, angustiado, estava ao ponto de não conseguir dormir. Ele compôs o Salmo 77 para afirmar a sua confiança em Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. O escritor do Salmo, como falei, encontrava-se vivendo um drama em sua vida pessoal. Ele orava durante a noite com as mãos levantadas, tentava dormir, não conseguia, tal era a sua aflição. Olhava para dentro de si mesmo em busca de solução, mas não a encontrava. E o que o incomodava mais era o fato de Deus permanecer no ver do salmista inerte. Esta aparente falta de ação por parte de Deus o levou a duvidar da bondade, da fidelidade, do amor de Deus. Esse salmo se divide, podemos dividi-lo em duas partes. Na primeira, o autor descreve a sua profunda tristeza e dificuldade em compreender o motivo do seu sofrimento. Na primeira parte, o salmista ele devota um olhar para si mesmo. Já na segunda parte, o foco não está nele, o foco está em Deus como o todo-poderoso Salvador do seu povo. Então vamos fazer aqui essa breve reflexão. Na primeira parte, o drama do salmista, um olhar para dentro de si, um olhar para a sua própria aflição. Nos versos de 1 a 4, o salmista busca consolo na oração, e é o que nós fazemos, e é aquilo que nós normalmente devemos fazer, e é aquilo que nós recorremos sempre quando estamos em aflição. Ele então ora, mas o próprio salmista relata que estava angustiado. Ele diz: no dia da minha angústia. E por mais que orasse com as mãos levantadas, a sua alma não encontrava consolo. Ele ainda fala de gemidos, de profunda tristeza. Ele diz: me desfalece o espírito. Insônia, não dormia, uma tristeza profunda. Asaf, um homem de Deus, mas também um homem, um ser humano como eu e como você. A primeira reação, como falei, foi se dirigir ao Senhor. Certamente ele pedia para Deus agir, para trazer consolo de que tanto precisava. Havia nele uma recusa em aceitar as circunstâncias. Mas naquele instante, ele tinha uma visão errada sobre Deus. Havia muitas dúvidas em seu coração sobre Deus. Deus mudou. Ele, no versículo 7, ele pergunta: rejeita o Senhor para sempre? No versículo de 1 a 4, ele fala da sua dor. A partir do versículo 7, então, ele começa a pensar em Deus. Aí ele pergunta no versículo 7, rejeita o Senhor para sempre? Será que Deus se desagradou de mim e me rejeitou? Será que não há perdão? Será que não há reconciliação novamente com Deus? Será que os meus pecados se afastaram Deus de mim de uma vez por todas?
logo Deus que sempre foi propício a mim e agora não é mais. Deus não estava respondendo às suas orações. Então a primeira dúvida, o primeiro sentimento que veio ao coração dele foi este: rejeita o Senhor para sempre. Mas ele faz também uma outra pergunta. No versículo 8, ele pergunta: cessou para sempre a sua graça? Veja que, em primeiro lugar, quando se fala de graça, obviamente, o salmista entendia que tudo que ele tinha, tudo que o povo tinha, possuía, havia recebido de Deus, não tinha sido por mérito, mas por graça. E ele estava dizendo aqui mais ou menos o seguinte: olha, Deus, eu sei que eu não mereço, mas eu sei que o Senhor era gracioso. Então no versículo 8 ele tem essa dúvida, ele pergunta: cessou para sempre a sua graça? Porque ele não está vendo os sinais da graça de Deus. Reconhecia que Deus sempre agiu por graça e não por mérito, mas agora a dor faz com que ele duvide dessa graça. E mais ainda, ele duvidou da fidelidade de Deus. A sua crise era tão grande e provavelmente havia aí, e talvez ela fosse longeva, a ponto de ele questionar a fidelidade de Deus. Ele pergunta: caducaram as suas promessas? É como se dissesse: perderam a validade as promessas? As promessas de Deus têm prazo de validade? Havia muitas promessas, mas agora tudo isso parecia não representar nada para ele. Ele cogita que Deus deixou de ser fiel, cessou a sua fidelidade. Observe que há uma série de questionamentos acerca de Deus, e ainda no versículo 9 ele pergunta: Deus ainda continua sendo bondoso? Será que Deus está irado comigo e por isso não está mais sendo misericordioso? Deus esqueceu de ser benigno? Ele pergunta. Onde está a bondade? Onde estão a bondade e a misericórdia de Deus? Disse, na verdade, observa aqui que na medida que ele duvida da bondade e misericórdia, ele faz o inverso daquilo que fez Davi, o salmista, no salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23, quando Davi, no finalzinho do salmo, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas havia uma crise, e era um homem de Deus, e era um homem crente, e era líder do louvor, era um levita, era um homem preparado por Deus, um homem cheio de dons, mas também isso não impede nada, isso não impede que tenhamos crises, que passemos por algumas crises. A questão é que Asaf buscou ele mesmo responder a essas perguntas que ele próprio fez. Ele havia chegado a uma conclusão equivocada sobre Deus. Ele disse: Deus é responsável pela minha dor. Deus se tornou inativo diante da minha dor e do sofrimento. E a conclusão que ele chegou foi a seguinte: mudou-se a destra de Deus. Em outras palavras, Deus não é mais o mesmo. Não é mais benigno, não é mais misericordioso, nem gracioso, e as suas promessas não têm mais validade. A síntese, então, do pensamento inicial de Asaf, que era também considerado um profeta de Deus, era a seguinte: Deus não opera mais milagres e nem intervém no sofrimento do povo. Esta é a primeira parte do Salmo que refletimos, onde fica evidente a crise do salmista. Mas tem uma segunda parte. Nesta segunda parte, o salmista abruptamente deixa de olhar para si,
deixa de olhar para os seus próprios questionamentos e passa a olhar para Deus. Ele devota um olhar para o Senhor. As conclusões que chegou ao salmista são frutos de um pensamento que permeia ainda a mente de muitos crentes hoje. Ser feliz, viver regaladamente, sem problemas, são os objetivos do homem. Uma espécie de hedonismo contemporâneo. Viver uma vida onde a dor ela deve ser evitada a qualquer custo, deve ser rejeitada a qualquer custo, e ainda mais, né? Deus ele tem a obrigação no ver dessas pessoas de prover essa felicidade. É um pensamento equivocado e muito parecido com o pensamento de um homem naquela parábola que Jesus contou lá em Lucas, quando um homem rico, ele havia adquirido muitos bens para muitos anos, e ele diz assim, diz a sua própria alma: então direi a minha alma, tens depósito em muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Esse é o pensamento, é aquele pensamento de que você tem que sempre estar no topo da onda, sem nenhum problema, e quando isso não acontece, é problema de Deus. Nessa segunda parte, a gente pode ver o fim do drama do salmista e o início aí da sua cura. A saída da crise deve ser procurada, e aí que isso aqui é importante. Asaf procurou a saída da crise na revelação de quem Deus é, e também na sua atuação através da história, lembrar dos feitos poderosos de Deus. Então o salmista interrompe abruptamente a primeira parte do seu poema, como se de repente ele encontrasse a solução. A solução não seria apenas orar, mas lembrar, e nem lembrar, não somente também lembrar da tristeza que estava sofrendo, que estava passando, das coisas como elas eram, das coisas de outrora, como ele mesmo falou, mas lembrar das obras de Deus e do Deus que as realizou. Olhar, em outras palavras, para o passado, não com um olhar saudosista, dizendo: olha como eu era antes, olha o que eu tinha antes, olha a paz que eu tinha antes, olha os bens que eu tinha antes, olha o que eu perdi. Não. O olhar aqui é um olhar diferente, é um olhar para as obras de Deus, mas sobretudo para o Deus que as realizou. O salmista, no versículo 5, como falei, ele olha no início, né, com o passado, com um olhar saudosista, melancólico, mas isso só lhe trouxe mais aflição. De repente, o salmista percebeu que viver chorando o leite derramado não é solução. E eu quero fazer aqui uma pequena aplicação para você aqui, e dizer que há pessoas que vivem presas a um passado, e o passado não pode ser mais revivido. Esse passado é seu e só seu, ninguém pode tirar de você, mas também você não pode lançar mão dele. Não há nada que você possa fazer com relação ao passado. Quando a situação muda, precisamos nos voltar para a realidade, viver a realidade. Eu não posso tentar viver um passado que não me pertence mais, né? Então, porque há pessoas que dizem: quando a minha empresa tinha 500 funcionários, quando eu tinha saúde, quando o meu marido ainda era vivo, ou enfim, né? Não adianta você ficar olhando para esse passado e olhando para o que você perdeu, mas olhe então agora, faça como Asaf, olhe para os feitos de Deus, observe o que Deus fez, para depois você olhar, para depois você entender
quem é Deus. Asaf lembrou os feitos do passado, do Todo-Poderoso, dos seus livramentos, e isso revigorou a sua fé. Há muitas passagens em que Deus lembra o povo como eles foram tirados da escravidão do Egito. E eles dizem em muitos lugares: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Isso é importante. Lembrar que o povo era escravo, lembrar quem o povo era e quem o povo é, lembrar quem você era. Lembrar que você estava perdido, que você era escravo do pecado, que Deus resgatou você. Nós temos uma tendência de esquecer rapidamente o que Deus fez por nós, sobretudo nessa questão da salvação. Nós não podemos abrir mão dessa lembrança. Os livramentos de ontem, eles são rapidamente esquecidos quando enfrentamos crises, em meio às crises contemporâneas. Oséias, lá no capítulo 13, no versículo 4, ele diz assim: todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Olha, é uma lembrança que Deus está fazendo. E Asaf começou a olhar para trás, ele começou a ver os feitos de Deus. Quando ele olhou para trás e viu, começou a refletir sobre os feitos de Deus, ele passou realmente a entender quem era Deus. E no versículo 13 ele faz uma declaração muito bacana, muito interessante, quando ele diz assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Olha, um olhar para os feitos de Deus é importante. Pode revigorar a nossa esperança, pode restaurar a nossa fé. Você pode lembrar, quando você estiver em aflição, lembrar de coisas que Deus fez por você, naquele momento difícil, naquele momento que você estava dizendo assim: Senhor, e agora? É o fim, meu Deus, tem misericórdia. E como Deus realmente socorreu você, como Deus cuidou de você, como Deus reverteu a situação. Você pode lembrar isso realmente revigora a fé, mas se você apenas olhar para o que Deus fez no passado, talvez isso não resolva o seu problema. Talvez a crise ainda continue. A história, ela serve para mostrar que Deus age através dos tempos. Mas aqui o salmista deixa agora a parte um pouco de olhar para os feitos de Deus, e ele faz uma declaração. Ele diz que Deus é um Deus de santidade, um Deus poderoso, o teu caminho é de santidade. Em outras palavras, tu continuas sendo santo. O Senhor é grande e continua sendo grande. Asaf reconhece que o Deus da história era o mesmo Deus dele, era o mesmo Deus que ele estava orando. Deus não havia mudado, era um Deus de santidade. Asaf, interessante que ele põe os verbos, no início ele fala do passado, mas aqui ele está falando do presente. Ele põe os verbos no presente: o teu caminho é de santidade. Que Deus é presente, tão grande como o nosso Deus. Tu operas maravilhas. A esperança do salmista agora era uma grande realidade, porque sabia, ele caiu em si e viu quem Deus era, um Deus santo. E olha, o que ele está dizendo aqui: olha, Deus é santo, e um Deus que é santo não rejeita para sempre. Veja agora que ele está contradizendo aquilo que ele falou lá no início. Um Deus santo não rejeita para sempre. Um Deus santo não deixa de ser misericordioso. Um Deus santo não deixa de ser gracioso. Um Deus santo cumpre as suas promessas porque é fiel. Como podemos concluir essa aula, queridos? Fazendo aqui algumas pequenas aplicações. Quando olhamos apenas para nós mesmos, para os nossos momentos, sofrimentos, para as nossas dores, para a nossa crise,
podemos concluir erroneamente que Deus está inativo, que Deus não age mais como antigamente, que as promessas de Deus caducaram para nós, ou talvez, no máximo, a gente possa pensar que essas promessas, as bênçãos do Senhor são para outras pessoas, para o meu vizinho talvez, para o pastor da igreja, que é um pastor, então talvez seja para ele, para uma irmã que é talvez mais santo do que eu, mas não para mim. Esse pode ser um pensamento. Esse pode ser o perigo de você olhar apenas para você mesmo e para a sua dor. Então, nós devemos ter uma visão correta do passado, olhar para o passado de maneira eficaz, correta. Quer olhar para trás? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, olhe para trás, observando o que Deus já fez na sua vida. Os livramentos, tantas coisas que Deus operou. Tenho certeza que se você pegar um caderninho e anotar o que Deus fez por você ao longo dos anos, são muitas coisas que você sabe, que você lembra, e muitas coisas que você não sabe. Livramentos, quantos que você não sabe? E aí, quando você tem esse olhar para Deus, você tem um outro olhar. O olhar de que o Deus da história é o mesmo Deus. Foi a conclusão que Asaf chegou. Que a sua destra não muda, que Deus não muda. Nós temos um Deus imutável. E aquele Deus que fez no passado, para o povo, em prol do povo, que ele faz, porque ele é santo. Os caminhos dele é de santidade, ele é fiel, ele é bom, ele é benigno, ele é misericordioso e não mudou. Nessa vida, nós sempre iremos viver momentos de angústia, de dor e de aflição. Somos humanos e estamos em um mundo que jaz no maligno e vivemos ainda no corpo, do pecado, ainda estamos ainda vivemos, naquele conflito da carne e do espírito. Devemos crer, quero fechar aqui dizendo o seguinte, que Deus, ele já deu para nós o seu melhor. Ainda que não tenhamos os nossos problemas resolvidos, ainda que a nossa dor não seja aliviada rapidamente como nós gostaríamos, lembre-se, Deus já mostrou o seu grande amor para conosco, quando enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Uma morte que deveria ser a nossa. Nos substituiu na cruz do Calvário. O maior problema da humanidade não é o desemprego, a enfermidade, não são problemas de relacionamentos. O maior problema da humanidade sempre foi e será o pecado, cujo salário é a morte. Mas está escrito também, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos dê graça para que nós possamos entoar o cântico, o louvor entoado pelo profeta Abacuque, quando ele diz no capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Que Deus nos abençoe ricamente cada um de vocês. Deus abençoe ricamente. Abraço.